E aí, pessoal? Conseguiram assistir nossa videoaula a respeito da Revolução Industrial? Vamos fazer alguns exercícios para fixar o tema? Então peguem, por favor, o livro de vocês aí na página 68. Na página 68 nós temos o seguinte exercício. Relacione corretamente os fatos históricos com seus respectivos períodos, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então nós temos aí, Revolução Industrial, formação das monarquias nacionais, criação da democracia, reforma e contra-reforma. Vocês estudaram criação da democracia com o tio Walter lá no sexto ano, durante a Idade Antiga, né? Então você vai colocar aí, formação da democracia em Idade Antiga. Criação da democracia, desculpa. Depois nós estudamos, no ano passado, nós falamos a respeito de dois movimentos muito importantes: a formação das monarquias nacionais e a reforma protestante e a contra-reforma. Primeiro de tudo, então, vamos lá na formação das monarquias nacionais. Na formação das monarquias nacionais, isso se deu ainda na Idade Média, certo? E a reforma protestante e a contra-reforma na Idade Moderna. E a Revolução Industrial na Idade Contemporânea. Então nós vamos ter aí, a numeração correta: 2, 4, 3, 1. Letra D, certo? Questão 2. Por que podemos considerar a Revolução Industrial como uma revolução burguesa? A gente falou sobre isso, lembra? Que um dos motivos que, inclusive, nós tivemos para o pioneirismo inglês foi que a burguesia se ascendeu ao poder, ampliou seus poderes, tinha capital para investir. Então nós podemos falar o seguinte, que a Revolução Industrial está inserida na ampliação do poder burguês. A consolidação econômica deste grupo permitiu controlar os meios de produção, o que ampliou de modo expressivo os lucros e deu à burguesia mais influência política e social. Eu comentei com vocês também que a primeira indústria que surgiu foi a indústria têxtil, certo? Vamos lá na questão 3 então para vocês verem. A Revolução Industrial não dependeu só de um tipo qualquer de expansão econômica, técnica ou científica, mas da criação da fábrica, isto é, de um sistema fabril mecanizado a produzir em quantidades tão grandes e a um custo tão rapidamente decrescente, a ponto de não depender de uma demanda existente, mas de criar seu próprio mercado. Sob o aspecto apontado pelo texto, apenas uma indústria estava em condições de expandir sua produção de forma simples e barata. Estamos tratando da indústria têxtil, da indústria de tecidos. Questão 4. Explica a relação entre as leis de cercamentos e o aumento da população nas cidades inglesas. Pessoal, então, a política ou lei de cercamentos determinada pelo governo inglês cercou as áreas do campo, então expulsando os camponeses de suas terras, para ali então aumentar a criação de ovelhas, aumentando a produção de lã, matéria-prima necessária para a indústria têxtil. Essa população sai do campo então e vai para a cidade, movimento de êxodo rural, beleza? Então, uma respostinha para vocês aí. A lei dos cercamentos possibilitaram que as terras utilizadas pelos camponeses para cultivo passassem a ser de propriedade dos grandes capitalistas. Por isso, muitos trabalhadores do campo partiram para as cidades em busca de trabalho e melhores condições de vida, o que fez a população de algumas cidades inglesas aumentar de modo considerável, certo? E agora nós vamos, por favor, na questão 5 da página 73, que fala o seguinte para nós. Com base no texto anterior. Que texto anterior? Vamos lê-lo? Em termos tecnológicos, uma das maiores mudanças provocadas pela Revolução Industrial foi a substituição da energia humana pela das máquinas. Nós falamos, né? A maquinofatura foi uma substituição gradativa da mão de obra humana, né, pelas máquinas. De modo que os inventos da época, um dos que mais encantou e se fixou na memória das pessoas foi a ferrovia, em um período em que as distâncias eram intransponíveis para a maioria da população
e em que a visão de mundo ficava restrita às áreas mais próximas aos locais de nascimento. A chegada da ferrovia se transformou em um símbolo de capacidade inventiva dos seres humanos. Com ela, as distâncias foram encurtadas, as mercadorias transportadas de forma eficiente e o poderio econômico dos ingleses conquistou o mundo. E aí fala o seguinte para nós: explica as mudanças causadas pela inserção da maquinofatura nos processos produtivos. Pessoal, o que a gente tem que considerar aqui, ó? É importante nós falarmos das implicações econômicas, sociais e políticas, né, da inserção da maquinofatura. E aí, que mudanças provocaram? A gente pode falar uma mudança do sistema produtivo, em que os meios de produção estavam agora nas mãos da burguesia, que detinha agora o controle econômico, uma mudança política também, que com o fim do absolutismo e a ascensão da burguesia ao poder também muda essa estrutura econômica, e uma mudança social também, né, gente? Porque as pessoas, então, que saíram do campo, foram para as cidades, gerou uma mão de obra barata, uma péssima condição de trabalho, uma péssimas condições de vida. Então, tudo isso aí foi em consequência desse processo da inserção da maquinofatura. Tudo bem? Agora, por favor, vamos para a página 78. Prestem atenção. A seguir, leia a afirmação sobre o contexto da Revolução Industrial e as condições de vida dos trabalhadores. Lembra que nós falamos sobre isso? Primeiro, as condições de trabalho deles eram totalmente insalubres, né? Sem condição nenhuma de saúde dentro das fábricas. E fora da fábrica, então, as moradias eram precárias, eles moravam ao redor das fábricas, né? Formavam então as vilas operárias ao redor das fábricas, porque eles não tinham dinheiro nem como se locomoverem. Ó, com o trabalho nas fábricas, diferentemente do que acontecia no campo, os operários puderam melhorar suas condições de vida. A negociação direta com os industriais, sem leis trabalhistas e burocracias, permitiu que os trabalhadores recebessem mais e tivessem mais tempo livre. Agora, identifique os equívocos da frase. Nossa, a frase é um equívoco total, né? Vamos lá. Com o trabalho nas fábricas, diferentemente do que acontecia no campo, a gente pode colocar o quê? Que nós tivemos uma piora nas condições de vida. Não havia negociação com os industriais. Como não havia leis trabalhistas e burocracia, isso permitiu que os trabalhadores recebessem cada vez menos, salários baixíssimos, e não tivessem tempo livre. Eles trabalhavam, gente, 15 horas diárias, e tinha que a família inteira trabalhar, inclusive as crianças. Na página ao lado, 79, nós temos a questão 7, que fala o seguinte para nós: a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desprezo lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostravam mais a escravização do homem do que seu poder. Qual a relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais do início do século XIX? Pessoal, ó, a gente pode assinalar a letra E, que é a melhor opção. Por quê? O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Certo? E para finalizar as atividades no decorrer do capítulo, nós temos a questão 8. O trabalhador médio permaneceu muito próximo ao nível de mera subsistência, numa época em que se via rodeado por evidências acerca do aumento da riqueza nacional, transparentemente gerada em boa parte pelo seu trabalho, um fruto que passava por vias igualmente transparentes para as mãos de seus patrões. Em termos psicológicos,
Essa situação equivalia a um declínio do padrão de vida. Sua participação nos benefícios do progresso econômico consistiu num maior número de batatas, em algumas roupas de algodão para sua família, sabão e velas, e um pouco de chá e açúcar. Letra A. Os trabalhadores conseguiam de fato usufruir do que eles produziam? Não. Os trabalhadores, gente, vendiam sua força de trabalho para os grandes proprietários, né? Então, os trabalhadores eram donos do que, gente? Da força produtiva. E os burgueses, os patrões, eram donos do que? Dos meios de produção. Então, desse modo, todo o lucro era destinado aos capitalistas, já para os trabalhadores, cabia o recebimento de salários que mal dava para sobreviver. Letra B. Cite exemplos que mostrem como eram as condições de vida e moradia dos trabalhadores durante a Revolução Industrial. Carga horária de trabalho altíssima, má alimentação, locais de trabalho insalubres. O trabalhador era tido como uma peça, lembra que eu falei para vocês? Em caso de problema de saúde, em caso de gravidez da mulher, eles eram substituídos, não tinha uma preocupação com eles. Tudo bem?